Aquela situação que nós dávamos como inevitável está ocorrendo. Michele destruirá Bolsonaro. Tudo isso porque aquele vídeo que culminou com a abertura da investigação do Alexandre de Moraes contra o Bolsonaro e com a futura detenção do ex-presidente foi postado por Carlos. Você sabe que Michele e Carlos são desafetos e Michele está possessa. Independentemente do lado que o Bolsonaro escolher, ele vai estar devastado. E tudo piora porque o PL acredita que Michele é a herdeira do Bolsonaro e já aposta nela. Ela vai destruir Bolsonaro. Na sua opinião, Michele destruirá Bolsonaro? Você acha que o Bolsonaro vai ficar ao lado de Carluccio ou de Michele? Carluccio é o culpado pela prisão de Bolsonaro então? Deixe o seu like se você gosta de ver a família Bolsonaro ruindo e se inscreva no canal. Essa informação que foi o Carluccio que postou aquele vídeo, que você sabe do que vídeo não estou falando, né? Logo depois dos atos que ocorreram há 2 semanas na capital federal, Bolsonaro fez uma postagem em uma rede social questionando mais uma vez a vitória do Lula. Só que logo depois o vídeo foi removido. E por conta desse vídeo, o Alexandre de Moraes abriu ou acatou o pedido de investigação contra o Bolsonaro. Você sabe dessa investigação, link aqui no card. O que nós ficamos sabendo, segundo o Josias de Souza, foi que o Carlos que fez a postagem, porque um ex-ministro do governo Bolsonaro contactou o Josias de Souza, que é colunista do UOL, e disse que a investigação do Alexandre de Moraes era uma investigação injusta. Isso porque não foi Bolsonaro que havia postado o vídeo, mas sim o Carlos, como que era de praxe, já que o Carlos tem acesso às redes sociais do Bolsonaro. Então o Carlos, ele vai ser o culpado pela prisão do Bolsonaro, porque ele já é o culpado pela investigação que está ocorrendo no STF. E a Michele já culpa o Carlos. Você sabe que a relação da Michele com o Carlos é uma relação já antiga de muito desgaste. Bolsonaro foi derrotado na disputa com o Lula no segundo turno por causa de uma briga da Michele com o Carluccio. Você sabe dessa história, link aqui no card. E logo depois da derrota do Bolsonaro, a Michele não estava dormindo junto com o Bolsonaro, porque o Carluccio estava lá com ele. E aí, quando o Carlos está no aposento, Michele não fica junto, porque eles têm crise de ciúmes, crises muito antigas. E a Bela Megali, colunista do O Globo, trouxe a informação que a Michele, ela está possessa com o Carlos. Ela não ficou nada satisfeita porque a investigação foi aberta por culpa do Carlos e agora ela quer retirar as senhas das redes sociais do Carluccio. Enquanto a família Bolsonaro fica discutindo, você sabe que toda a oposição acaba ficando desarticulada, o que favorece ainda mais o Lula e piora a situação do Bolsonaro, porque o Bolsonaro, pessoal, ele vai estar completamente devastado. Vai ficar devastado no final dessa situação. Primeiro porque você sabe que havia uma crise no casamento do Bolsonaro e também com a Michele. Não sabíamos se Bolsonaro iria viajar sozinho para os Estados Unidos, se ele ia com Michele. A gente lembra de toda essa história, inclusive da crise matrimonial dos dois. Link aqui no card. Michele queria ficar, Bolsonaro queria ir, eles iam na terça-feira, acabaram indo só no final de semana porque Carluccio já estava lá nos Estados Unidos. E Michele não queria encontrar com o Carlos. Só que o Carlos, ele é o alter ego do Bolsonaro. Bolsonaro tem uma dívida imensa de gratidão com o Carlos. Primeiro porque ambos são muito parecidos. O Carluccio é o Bolsonaro. E o Carlos deu a vitória do Bolsonaro, na visão do ex-presidente, para ele em 2018. Fora que foi o Carluccio que disputou com a própria mãe a primeira esposa do Bolsonaro em 2000, tirando assim ela de ser vereador do Rio de Janeiro. E essa relação do Carlos com o Bolsonaro, ela é muito, mas muito conturbada. Tanto que o Julian Lemos, que foi um aliado do Bolsonaro em 2018 até 2022, disse que o Bolsonaro teme que o Carlos tire a própria vida. Então é uma situação muito delicada, independentemente da escolha que Bolsonaro optar, seja Michele ou o Carlos, ele vai perder muito. Porque se ele escolher Carlos e ficar ao lado do filho, ele vai perder Michele. E aí ele vai estar destruído politicamente. Só que se o Bolsonaro escolher a Michele, ele perde o alter ego, que é o que dá sentido à vida de Bolsonaro, que é o Carlos, que é o grande responsável pela sua vitória política, ou pelo seu ápice político. O que ele vai fazer? Se você fosse Bolsonaro, quem você escolheria? Michele ou Carlos? É uma derrota para o Bolsonaro. Você acha que o Bolsonaro já está derrotado com isso? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. E essa crise matrimonial do Bolsonaro com a Michele tende a se agravar muito mais agora com esse processo de conflito. Porque nós tínhamos várias crises ao longo desse matrimônio, que é o matrimônio de algumas pessoas falam que é o matrimônio de fachada.
Tanto que um assessor do Bolsonaro disse que Michele tratava mal os filhos do Bolsonaro, tentava separá-los dos filhos, havia todo esse problema com relação à viagem do Bolsonaro para os Estados Unidos, Michele não queria ir, Michele queria ficar, e aí teve toda essa situação que foi uma situação muito desgastante para o Bolsonaro. E o que nós vemos é que, caso Michele de fato queira romper com o Carlos, colocando o Bolsonaro assim numa escolha salomônica, o casamento vai pro vinagre. A gente sabe também que Michele estava buscando uma casa em Brasília para viver separado do Bolsonaro, junto com a filha Laura. É uma situação que eu sinceramente acredito que o casamento de Bolsonaro vai para o vinagre. Porque tanto que havia uma dúvida com relação à volta do Bolsonaro para o Brasil. Aquele site que chama O Bastidor, que eu considero um portal de segunda grandeza com relação às fontes, de confiabilidade. Ele veio com a informação, com uma postagem, que há uma dúvida com relação à volta do Bolsonaro para o Brasil ou não. O Flávio Bolsonaro fala para o pai voltar ao Brasil e encarar o problema de modo político. Mas a Michele prefere que o Bolsonaro fique nos Estados Unidos. O que é muito estranho, porque Michele inicialmente não queria que o Bolsonaro voltasse para cá. Talvez a Michele possa acreditar que o Bolsonaro nos Estados Unidos estará menos politicamente ativo, abrindo espaço para ela que tem pretensões políticas. Você sabe muito bem disso, já fiz vídeo explicando também, link aqui no card. O que nós sabemos é que, segundo a revista Veja, o Valdemar Costa Neto, o boy, cobrou do Eduardo e também do Flávio, que são filiados ao partido, o Carlucci não é, de outro partido, que o Bolsonaro voltasse o mais rápido possível para o Brasil, porque o Lula está aumentando a sua aprovação e a oposição está completamente desarticulada. Só que, com as disputas internas na família Bolsonaro, a oposição vai ficar ainda mais desarticulada. E a situação vai piorar, porque o PL enxerga que a Michele, ela é a grande herdeira dos votos de Bolsonaro. E não Carlos, não Flávio, não Eduardo ou qualquer outro bolsonarista. Na visão do Valdemar Costa Neto, que é praticamente a mesma visão que nós temos aqui, a Michele, ela é a grande herdeira do bolsonarismo. Ela é a maior representante do bolsonarismo. Então por isso que ela vai ser utilizada como elemento importante nas pretensões do PL para 2024 e também 2026. Você sabe que o PL tem a pretensão de quintuplicar a quantidade de prefeituras, já expliquei também essa história, link aqui no card. E é possível que a Michele saia para disputar 2024 e também 2026. Há algumas informações que a Michele ela vai disputar uma vaga para o Senado em 2026. E o PL já dá como certa a inelegibilidade ou tornar o Bolsonaro vai ficar inelegível. Isso já é dado certo para o PL, Bolsonaro não vai poder disputar, então busca uma outra figura e essa figura é na visão do Valdemar Costa Neto, Michele. E por quê? Porque o bolsonarismo, pessoal, vocês sabem, ele foi sofrendo transformações desde o final da ditadura, com o malufismo, o bolsonarismo, o surgimento do Bolsonaro, ele passa pelos movimentos neopentecostais e se tornou hoje um movimento político-religioso. Vocês sabem disso, é um movimento religioso, porque tem interpretações próprias da Bíblia, dogmas próprios, questões metafísicas, inclusive uma própria igreja, que é a Igreja Batista da Lagoinha. E Bolsonaro, ele não consegue encarnar o discurso religioso inerente ao bolsonarismo, mas Michele consegue. Tanto é que em vários momentos da campanha do Bolsonaro no segundo turno, ela falava, não olhe para Bolsonaro, mas olhe para mim. Eu sou a verdadeira bolsonarista. Eu sou a verdadeira representante nessa disputa. E de fato, Bolsonaro não tem o discurso no cunho religioso como Michele tem. E é por isso que a fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos foi boa para ele, porque ele tá... Tudo bem que ele vai ter problema lá, ou vai ser deportado, mas ele consegue acalmar os problemas jurídicos no Brasil, pelo menos era a intenção dele, ficar lá nos Estados Unidos até a poeira baixar, mas é péssimo para Michele, porque Michele tem pretensões políticas. Ela é a presidente do PL Mulher. E assim, ela poderia, e vai ter um escritório, então ela poderia articular politicamente, ela vai estar fora do Brasil num momento importante que é a formação da próxima mesa diretora, tanto da Câmara quanto do Senado. Um momento pivotal e decisivo para os próximos 2 anos do governo Lula. E ela não pode porque Bolsonaro está com medinho de ser preso. E eu vejo que no fim de tudo isso, Michele e Bolsonaro, eles vão se destruir. Na verdade, Michele vai destruir muito mais Bolsonaro
do que Bolsonaro ela. Porque vocês sabem muito bem, eu já expliquei também toda essa história, como você pode ver nesse exemplo muito grotesco, existe uma espiral de destruição do bolsonarismo, caminhando da periferia rumo ao centro. Todos aqueles que foram traindo o Bolsonaro, ou melhor, traindo o movimento bolsonarista, foram sendo destruídos. E essa espiral que começou da periferia vai chegar no núcleo duro do bolsonarismo, composto por Michele e também por Bolsonaro. Quando a espiral de destruição chegar no núcleo da família, e já passou por Carlos, né? Já passou pelos filhos, porque Carlos é culpado pela derrota e eventual prisão do Bolsonaro. Quando ele chegar no núcleo duro, vai acabar. O bolsonarismo vai destruir o casal quando o matrimônio se encerrar. Eu vejo que nessa disputa, Michele sairá vitoriosa contra Bolsonaro. E na sua opinião?